vão poder assistir. Pronto. A gente então vai começar. Daiane, só desliga rapidinho o seu microfone. Rapidinho, só para eu. Daiane, só desliga rapidinho o seu microfone. Pronto, então a gente vai começar aqui o nosso seminário de horticultura, em que a equipe da Raidene, da Daiane e do João Batista, eles vão apresentar um seminário sobre a cultura dos citros, e a gente vai avaliar, todo mundo vai perguntar, né? Todo mundo vai ajudar, e a gente vai interagindo, tá? Pode começar. Boa tarde, gente. Como a professora Laisa já falou, o grupo Cultura do Citro apresentado por mim, a Raidene e Batista. Como todo mundo já sabe, a cultura do citro são grandes, então a gente preferiu falar de duas delas, o limão e a laranja. Aí a gente vai falar sobre o limão agora. O limão é um fruto do limoeiro com pequenas árvores de folhas perenes, da família das rustáceas, que é a mesma. E elas integram vários grupos dos citros, tangerina, a que é o Eu que vou deixar tem meu o microfone taiti, aberto, o porque... galego, o cravo. Pode falar, Dani, porque eu tinha travado e eu não estava escutando. O galego, o cravo, aí são árvores com pequenas, que não atingem mais de 6 metros de altura. São ramificadas de caules e ramos, castanhas. As foram alternadas. O limão ele foi trazido pela Pérsia, pelos árabes, determinando-se na Europa. Há relatos do limoeiro cultivado em Genova, em meados do como referência à sua existência no Açores, em 1494. Aí, a origem. Vamos falar sobre os solos arenados em locais ensolarados e bem protegidos dos ventos. E o limão pode ser produzido durante o ano todo. Aqui foi introduzido no norte da Europa, através de viagens marítimas. Paga-se por eles em bens valiosos ou até mesmo ouro. Os frutos comprados e revendidos e preços elevados no país do norte. O limão foi considerado produto de luxo, sendo usado principalmente como um ornamento e esse tipo de soluções. E os tipos de limão, né? Que é o Tahiti, o cravo. Calma aí. Tá falhando muito a minha conexão, não tô ouvindo quase nada, hein? Travou não, né? E a minha net tá Tá um caindo. pouco, porque tá um pouco cortando. Aí dá para entender. Pode continuar. Já. A origem foi no Sudeste Asiático e foi trazido na Pérsia. Foi tão boa na região da Sicília, aquela fruta recebeu o nome de limão, que nós estamos falando. A economia econômica é
é importante na produção dos limões e as exportações do fruto. 80 milhões por ano na venda do limão. No Brasil, quanto na exportação. O siciliano e o Tahiti são variedades mais produzidas no Brasil. E o limão rico em vitamina C. E uma das frutas mais usadas na gastronomia. Alterícias dos citros produzem frutos de forma contínua, que é farmaceuticamente, o limão é principalmente importante o seu valor nutricional de vitamina C e potássio. A principal diferença entre os limões e o gosto ligeiramente diferente, pois limões têm sabor um pouco mais suave. Apesar disso, todas essas espécies têm origem parecida. Outras coisas que diferenciam os limões das limas ácidas é o rendimento para fazer suco, sendo que as limas são melhores para esse uso. Eu posso apresentar já o coisa do IBGE ou passo logo da laranja? No caso, você vai falar tudo sobre... Você quer seguir aqui, como está nos slides? É melhor Tudo seguir... só no É melhor seguir como está nos slides, não? Depois a gente volta na laranja. Vamos fazer o seguinte. Você terminou essa parte, agora outra pessoa fala e você volta. Tá? Tá bom. Pois tá bom. Quem agora vai falar? Vai apresentar? A Edene? Bom, estou com a parte de propagação, né? Eu não estou. E Qual é o Eu passo o slide? slide. É esse? Culturas e cultivares. Foi enviado só esse para mim. Essa parte Volta. aqui? Volta? Essa parte aqui. Aí. Uhum. Pronto. Pode falar, seu João. estou com a parte de propagação, né? Primeiro estamos começando com o limão, né? Depois a laranja, né? A gente está comentando só sobre o limão, né? Inicialmente. Não estou ouvindo. Isso, seu Meu João. áudio não. Isso. Pode falar. Isso, pode falar. Bom, o limão, né? Ele tem a sua propagação tanto por semente como por via vegetativa, né? Porém, o limão mais conhecido no Brasil, que é o Tahiti, não é bem um limão, né? Foi o que eu estudei, né? Ele é uma lima ácida, tanto o Tahiti como o galego, que são os mais conhecidos no Brasil. Mas o sistema de propagação deles por semente é mais para a formação de mudas, né? De mudas para porta-enxesto. No cultivo comercial, eles são propagados através de enxertia, né? Tendo como maior variedade que formadora do porta-enxesto ou cavalo, o limão-cravo, né? Além de outras variedades também, como o volkmeniano e as tangerina cleópatra, né? Mas a grande produção nacional é realmente do Tahiti, que chega a 90% de todas as culturas de limão, todas as variedades de limão produzidas no Brasil. E como é que eu falo assim, as plantações comerciais de grande porte, elas são todas através de enxertia, muito embora hoje a microenxertia já esteja sendo muito utilizada, né? Mas isso aí só em laboratório, né? Através de campos, só é utilizado a enxertia feita através de cavalos e enxerto, e também por sementes para a formação de mudas.
Em laboratório, essa propagação pode ser feita tanto como mini-enxestia como microenxestia, que consiste em formar plantas até mesmo com pequenas partes, como células, né? As células das plantas. Em laboratório já é feita a propagação de mudas neste formato, né? Então, o que eu encontrei na literatura foi a planta por semente, né? A propagação por semente, que é a chamada propagação sexuada, e a assexuada, que é por meio vegetativo, né? Porta-enxerto e enxerto. Em campo e em laboratório, apenas essas modalidades, né, através de micro e mini-enxestia. Então, essa foi a parte de propagação dos limões. Alguém vai continuar com outra? Eu continuo também. Pode continuar logo com a da laranja. A laranja também, né? Tudo bem. A laranja também, os citros, eles têm muita, como é que eu posso dizer assim, muitas características com semelhança, até porque a laranja ela é propagada em cima de um porta-enxerto, mais de 90% em cima de porta-enxerto de limão. Então, tem algumas características semelhantes, né? Principalmente no que diz respeito à propagação. Na laranja não se tem, pelo menos na literatura, não estudei nada sobre propagação por sementes, propagação sexuada, porque, a não ser para pequenos plantios, no fundo de quintal, ou pessoas que plantam só um pezinho em casa, ainda existe essa modalidade de se propagar através de sementes, mas por mais comercial, pelo que eu estudei, todas são através de enxerto ou microenxestia, né? Ou em campo ou em laboratório. Então, a propagação da laranja é um pouco semelhante com a do limão também, no que se diz respeito às formas de se propagar, e foi o que eu encontrei em termos de propagação, tanto da laranja como do limão, foi essas 5 formas de propagar, né? Forma de propagação. E aí eu estou também com a parte de irrigação e de colheita. Posso continuar ou entra outra pessoa e depois a gente faz o... Vamos fazer o seguinte, para ter mais interação, é melhor outra pessoa falar, tá bom? Mas também precisa os outros alunos entrar fazendo pergunta, né? Porque o material que a gente estudou, Isso. ele é limitado. Só que daí Mas as assim, perguntas, as dúvidas, quem tiver as dúvidas, fazer as perguntas, porque às vezes a gente não coloca o material da forma exata. Aí uma pessoa que tiver dúvida, lança uma pergunta que aí a gente explica o ponto de vista, né? com certeza. Assim, vocês podem fazer perguntas, mas eu acho melhor para não ficar interrompendo a pessoa, e às vezes a pessoa está naquela linha de raciocínio, pode se perder um pouco e deixar as perguntas para o final. Mas se vocês não tiverem problema de perguntar e eu interromper na hora da apresentação, vocês que Não, sabem. fazer a apresentação e no final daquela apresentação já surgir as perguntas, entendeu? Não no final da Isso. aula, mas sim no final daquela apresentação. Cada tópico que Ah, a gente entendi. De que cada um vai falar. comentar, alguém já fazer pergunta, né? Tirar as dúvidas logo ali, entendeu? Alguém tem alguma pergunta sobre o que foi falado? Pela Daiane e pelo seu João? Pessoal, é bom a gente fazer pergunta, porque a gente aprende mais, né? E também isso vale ponto. E também fica muita É bom dúvida, né? para. Porque às vezes a explicação ela não é completa, né? Às vezes a explicação não traz todo o Isso. assunto. Então, as perguntas faz com que a gente vá se aprofundando no assunto, né? Ele precisa das perguntas para poder tirar as dúvidas, né? Pronto. O João aqui, Soares, tem uma pergunta. Ele levantou a mão. Pode falar, João. Seu João Batista, qual foi os meios de pesquisa que o senhor usou para trazer essas informações para a gente? Bom, falhou bastante, não consegui entender a pergunta. Pode repetir? Qual Ele foi os meios de pesquisa que o senhor usou? Sim, entendi agora. Bom, eu pesquisei tudo na internet, tem algumas revistas da Embrapa que eu procurei estudar essas revistas da Embrapa,
E também entrei em alguns sites de empresas, grandes empresas produtoras de citros do interior de São Paulo, né? Tem muitas empresas que você acha na internet que passam algumas informações, né? Como, por exemplo, a forma qual é a cultivar do limão que eles mais utilizam, por causa que ela cultivar é mais resistente a algumas doenças, ou mesmo ao estresse hídrico. Então, os meios que eu utilizei foi as revistas que eu encontrei da Embrapa nos próprios sites, né, na internet, e no site das empresas especializadas em grandes produção de laranja, né? Esses foram os meios que eu encontrei. Certo. Tem outra pergunta. Essas duas cultivares, tem algum para meios medicinais? Você fala do limão? Sim, do limão. Olha, toda fruta cítrica, ela tem um cunho medicinal, porque ela é muito rica em vitamina C e vários outros nutrientes que fortalecem o sistema imunológico, né? Então, o limão siciliano foi um que eu li que ele tem bastante propriedades nutricional, propriedades terapêuticas, porque ele é um limão verdadeiro, né? O nosso Tahiti é um híbrido e ele é considerado uma lima, né? Mas ele também é da família dos citros, que também tem vitamina C, tem sais minerais, tem potássio. Então, tudo isso favorece a saúde. Mas o limão siciliano e o limão galego também é muito utilizado em receitas, porque eles têm umas propriedades terapêuticas que evita problemas estomacais, problemas intestinais, né? Por causa de um grande teor de fibra que eles têm também, isso ajuda o organismo, né? Ele ajuda no sistema digestório em geral, né? E tudo isso são, fontes terapêuticas que é encontrado nos limão, nos vários tipos de limão. A laranja tem esses benefícios, que é com todos os citros, mas os limão têm uma grande fonte de nutrientes terapêuticos que é importante para a saúde. Seu João, posso fazer uma pergunta? Pode, senhor? à vontade. E para quem puder também responder da equipe, tá? Você falou que não viu na literatura que não tem a reprodução sexuada, a reprodução por semente. Na verdade, a gente planta a muda, né? Isso. É isso? E aí você falou que tem a propagação vegetativa. Não, assim, comercial, né? Comercial. Comercial, todas a forma de propagação vegetativa por causa do tempo de reprodução dessa ave, que sendo vegetativa ela é muito mais precoce, né? Isso que eu ia perguntar para o senhor. Por que a maioria das frutíferas, a gente, comercialmente, né, é plantado por muda e não por semente? Bom, através da enxertia tem que ser uma muda, né? Porque a enxertia só pode fazer através de muda. Então, aí está o grande detalhe, né? Só se faz uma enxertia em cima de uma muda. Então, você planta a semente, mas para formar a muda, que vai ser o porta-enxerto, né? O chamado cavalo. O porta-enxerto. Tem outros detalhes, né? Que essa propagação por enxertia, ela também não é só pelo fato dela começar a produzir precocemente. Também tem o fato dela ser mais resistente a pragas, doenças, também a estresse hídrico, a certos determinados tipos de solo. Tem algumas cultivares de limão que elas são mais resistentes a solos menos férteis, né? Uns solos com um pouco também de acidez, né? Então, todas essas variáveis faz com que a enxertia seja a mais utilizada comercialmente. Tem todas essas Isso. Na verdade, a gente junta, né, as características, as melhores características que tem, tanto do porta-enxerto como do enxerto, né? Isso. Que o porta-enxerto que é o cavalo e o enxerto que a gente retira algum ramo, algum caule para fazer a enxertia. Então, tanto tem a precocidade, como também aumento de produção, que você pega o enxerto, por exemplo, de plantas mais produtivas, com maior qualidade, e o porta-enxerto ele está mais ligado com a resistência realmente a doenças, né?
e também a estresse hídrico, como você falou. Mais alguma pergunta, pessoal? Do que a Daiane falou também, da parte da introdução. Por isso que é bom, às vezes, a pessoa fazer a pergunta em cima do final daquele comentário, porque aí está mais fresco na memória de cada um, né? Para a E gente as não perguntas esquecer. vem mais facilmente, né? Se deixar por Pode fim, ser acaba mesmo, João. algumas coisas, E né? aqui é justamente para vocês ficarem, para nós ficarmos bem à vontade, né? Então, a dinâmica, vocês também podem opinar, como o João fez, achar a melhor forma, né? Para tornar mais dinâmico, mais participativo. Você falou sobre a microenxertia, não foi? Isso, sim. Você viu o que era a microenxertia, como a diferença da enxertia normal? A enxertia normal normalmente é feita em campo ou em viveiros, né? E a microenxertia é feita em laboratório, né? É usado pequenas frações da parte vegetativa da planta, né? Como eu falei, já existe propagação através até de células, né? Que as células são micros, parte da parte vegetativa. Então, a diferença é essa, que aí em campo você faz a enxertia com o porta-enxerto e a estarquia, né, que é o enxerto ou que vai formar a copa da planta, né? E a microenxertia é feito apenas em laboratório com pequenas partes dos vegetais participativos, né, que eu acredito que há. Eu não li, mas eu acredito que tem a participação de duas variedades, né, para fazer uma planta mais vigorosa, mais resistente e mais saudável, né? Mas eu não li sobre essa, como é que eu falo, A a junção microenxertia. a junção de genética. Eu não sei se no laboratório tem essa junção ou se é só uma variedade única que é feita a microenxertia. Na verdade, a microenxertia, você pega um pedaço, o ápice do caule, coloca num tubo de ensaio, pequenininho, aquele tubo de ensaio de laboratório, cilíndrico, né? E coloca no meio de cultura para você fazer essa propagação, tá? É realmente mais laboratório, mais específico. Então, vamos continuar com a apresentação? Ou alguém tem mais perguntas? Você quer falar mais alguma coisa? A senhora lançou uma coisa aí, me surgiu uma dúvida, que eu até já comentei, mas queria que a senhora me explicasse, se fosse possível. Esse tecido que em laboratório para formar uma microenxertia é só com uma única variedade ou há junção genética de uma ou mais variedade, duas ou três ou mais variedades? No caso da microenxertia? Sim. Não, na verdade, você pega o meristema e propaga. Não seria uma junção, assim, entendeu? É como se você pegasse um pedacinho de uma planta do caule e aí você colocasse no meio de cultura para que ela fizesse a propagação. Como se fosse assim, mais ou menos parecido com uma polinização, uma propagação. É uma coisa mais, né, uma coisa mais específica no laboratório. Então, você pega o meristema, um pedaço de caule bem pequeno mesmo, de 0,1 a 0,2 centímetros. É uma coisa bem delicada. Tá certo, obrigado. Vamos lá continuar? Quem vai falar agora? Eu. Agora eu não estou vendo o slide. Agora sim. Falhou. Pronto. Tá vendo agora, né? Pronto. Tô. Eu não estou abrindo todo, porque eu quero ver vocês falando, entendeu? Porque se eu ficar assim, lá, tá não... bom. Porque se eu deixar aberto lá, aí eu não consigo ver, fico só vendo os slides e não vejo vocês falando. Não, assim dá para ver. Pode passar para o próximo. Tá. Sistema de condução dos citros. Então, o sistema de produção, tanto da laranja quanto do limão, são bem parecidos. Os principais sistemas de condução é em taça e em Y. O em Y está em líder central, bem como suas variações no Brasil, como também na Serra Gaúcha. A forma de condução predominante é a de taça ou vaso aberto. O que mais predomina é o de taça.
que ele sempre é cortado em cima como se fosse uma taça, embaixo ele mais fino e a copa dele fazendo tipo uma taça, bem aberta. O preparo do solo desses citros é indicado ser plantado em covas. Faz uma cova bem aberta, com abertura de 40 centímetros de profundidade por 40 centímetros de largura, quadrado, 40 centímetros quadrados. E devem ter de 6 a 7 metros de espaçamento entre as linhas e de 3 a 4 metros entre as plantas. Aí faz a abertura das covas de pelo menos 30 dias antes do plantio. Aí a gente pega e aduba, que é o tempo para colocar o esterco, para que ele vá ficar bem curtido. E aí retira a terra, que também deve ser aproveitada para o enchimento da cova, para garantir o melhor crescimento da muda. E é recomendável que faça uma adubação na cova antes do plantio, utilizando 150 gramas de calcário, 200 gramas de superfosfato simples e adubo orgânico, ou seja, o esterco bem curtido. E também já vamos falar das principais pragas que podem ter nesses citros. É a lagarta dos frutos, a tríplice, o pulgão, a mosca negra, ácaros, cochonilas, escama farinha, parlatório dos citros, cochonilhas pardinha, e as principais doenças são gomose melanose, verrugose, podridão das frutas, rubelose estrelina, andracnose, pinta preta, mancha de alternaria, fungos de revestimento. Aí foi a minha parte, sobre as principais pragas nas lavouras e a adubação também. Tanto do limão como da laranja, eles são bem parecidos um com o outro. Alguma pergunta? Pronto. Só para complementar o que o João estava perguntando sobre a microenxertia, você pega aquele meristema ali, alguns ápices foliares pequenininhos, e aí você coloca como não tem invertido, para fazer a microenxertia, tá? Por isso que é pequenininho. Você pega aquele meristema, aquele caule pequeno e coloca, né, numa microenxertia. Faz uma microenxertia, na verdade. Não tem invertido num caule, né? Alguma pergunta sobre pragas e doenças e a parte de adubação? Vamos, pessoal. Camila, Ina, tô querendo ouvir vocês. Joyce, Maniele. Sem perguntas. Boa tarde, Vamos continuar. É porque o pessoal está pensando, calma. Dessas pragas, quais são as pragas mais perigosas nessas lavouras desses dois frutos? A mosca negra é uma delas e a lagarta dos frutos também. Você sabe me informar quais são as maneiras de combater essas pragas? Você pode fazer, comprar fugiu o nome agora, nessas casas, um veneno das moscas, que pode pulverizar, né, as plantas, isso, inseticida, ou então pode fazer um caseiro com aquela planta que chama ninho, você pode pegar as folhas dela e fazer um inseticida caseiro também, pulverizar as plantas. Também ajuda a combater um pouco, para não precisar comprar esses inseticidas que vem muito veneno e pode prejudicar, às vezes, a planta. A plantaninha, né? Você macera a folha e aí mistura com água, né? Para deixar bem, porque está muito concentrado, né? Quando você macera a folha e aí você pulveriza. Tem que ver a dose só, né? Tem que ver também o tamanho da planta, se está iniciando. Depende também para poder colocar o inseticida.
Pronto, isso aí é quando já está instalado, né, o problema, digamos assim. E alternativas que a gente poderia usar antes na instalação do pomar, por exemplo, para evitar esse... Eu sei que nem tudo é controlado, né, ainda mais na agricultura, nem tudo a gente tem um controle, mas tem algumas alternativas que podem ser utilizadas antes do ataque ou da contaminação do pomar. O certo é, quando começar a florar, você já dá uma pulverizada para evitar que apareça as pragas para atacar. Você caça meio de pulverizar algum inseticida. Certo. Mas, tem alguns cultivos também que utilizam que chamam de cercas vivas, né? Algumas barreiras biológicas que utilizam espécies justamente que não são tão propícias ao ataque desses insetos, desses organismos. E aí já é uma forma também, os famosos quebra-ventos, né? Também podem ser utilizados. E uma coisa muito importante que também já faz o link com o que João falou, é a questão da aquisição das mudas certificadas, mudas de qualidade. Então, isso aí, todo o preparo da muda, a aquisição também, de preferência, principalmente em grandes plantações, né? A certificação, mudas que tenham certificação, já dá aquela maior confiabilidade. Não que isso vai impedir que esses problemas possam acontecer, né? Mas já é uma forma de tentar minimizar também desde a implantação do pomar. Outra coisa também é quando ele já está dando frutos, aqueles frutos que vai caindo, evitar, sempre estar limpando por baixo das árvores para evitar que cheguem as pragas ou os fungos também, que pode ajudar. Deixar sempre limpo embaixo das plantas. Não só os frutos, como também as folhas, às vezes fica, principalmente quando está chovendo, né? Fica criando aqueles fungos. Aí pode ir evitando. Outra coisa que eu queria perguntar tem as doenças da clorose variegada dos citros, né? Não sei se você ouviu falar. E tem também que essa clorose é por vírus e tem também por bactéria, que é o green, né? E aí fica mais difícil de controlar, porque vírus e bactérias a gente não vê, né? Fungo já é mais fácil, que tem os fungicidas, não tem tanto esse problema. E como é que você acha que deve combater, ou o que deve fazer quando um pomar está atacado com green, por exemplo? Professor, agora essa parte aí eu não pesquisei. Porque é uma doença, essas doenças, elas são... O restante da equipe pode falar também. Pode falar. Porque essas doenças, elas realmente são bem severas e quando já é instalada no pomar, o que é que o produtor deve fazer para que não se alastre? Daiane, João, o que vocês acham? Posso dar uma pequena opinião? Pode sim, com certeza. Bom, eu li em alguns sites de algumas grandes empresas do interior de São Paulo, que são os grandes produtores, que no caso de doenças muito severas, já em estágio muito avançado, a única opção seria eliminar o pomar por inteiro, quer dizer, ou pelo menos aquela parte mais afetada, né? Se ela começar, por exemplo, num canto da plantação, eliminar aquele canto, ou mesmo que não seja muito infestada, aquela árvore, aquela planta deveria ser eliminada, né? No caso de já estar num estágio bem avançado, né? Então, isso, no caso, teria que erradicar, cortar o... planta, ou até mesmo as outras plantas também voltam, né? As mais próximas. E chegando a um ponto de, se está muito infectado, você eliminar o pomar inteiro. Isso, mas no caso, erradica as plantas que estão doentes, deixa realmente só o toco ali, marca com um X para dizer o que foi mesmo, para quando passar. E aí você vai controlando, porque essa doença é muito rápida, né? A gente vê aí que esse vírus aí do Covid está se alastrando muito rápido, com as plantas também, não é muito diferente, né?
Para controlar é bem difícil, tem que erradicar para não perder todo o pomar, tá? Mas aí, como é que a gente faz para evitar? É o que a professora Josenara falou. Você comprar mudas certificadas, livres de doenças, de vírus, logo no começo ali, para você fazer o plantio, para não colocar o vírus ou a bactéria ali logo no seu pomar, né? E aí, se caso tiver também realmente tiver como controlar, aí você vai ter que ou você planta alguma variedade que seja mais resistente a essa doença, caso você não queira sair do ramo, né? Essa parte de citros, ou você planta outras culturas, outras frutíferas. Aqui em casa mesmo eu perdi um pé de limão. Ele botava direto, não faltava limão. Aí foi indo, e quando ele começou, ele estava cheio de limão. Aí ele ficou seco uma parte. Aí quando eu fui poder aquela parte ali, já apareceu outra, até que ele morreu por inteiro, como se a gente não tivesse aguando. Aí acabei perdendo o pé de limão. Pois é, acontece mesmo. Daiane, quer falar alguma coisa? Eu queria dar uma palavrinha aí sobre isso, né? Eu também tenho um pé de limão aqui na roça e ele produz muito, ele bota bastante, carrega bastante, mas ele cai muitos frutos ainda pequeno. Seria deficiência nutritiva? Seria falta de colocar um fertilizante, por exemplo? Talvez tivesse alguma parte de abortamento das flores, né? Também se está irrigando, está colocando, tem água suficiente. Irrigando, coloquei bastante matéria orgânica. Ele não cai a flor, ele cai a mesmo já o fruto, depois de formado, mas em várias fases de crescimento do fruto ele cai, desde pequenininho até o médio, né? E ele cai bastante os frutos, apesar de produzir, não sei se é porque ele produz em excesso também, que às vezes as galhas ficam penduradas, falta quebrar. Eu fiz uma poda. Aí você teria que fazer uma poda para não ficar esse carregamento, para também melhorar a qualidade, e teria que ver também a adubação, né? Porque aí não segura. Mas pode ser alguma doença, você viu algum inseto por ali, ou algum sintoma de doença, ou só mesmo os frutos que caem? É só mesmo os frutos, muito pelo contrário, a planta é bem vigorosa, ela cresce bastante. Eu fiz uma poda bem antes dele começar essa última florada, porque ele bota quase que direto, mas eu fiz uma poda de algumas gaias que estavam mais feias, mas tirei algumas gaias secas. Mas aí foi que ele carregou mais, aí ele ficou mais carregado. Porém, ele segura, sim, muitos frutos, mas cai uma grande, pelo menos 20%, 30% dele cai ainda pequeno. Entendi. Deve ser Tem que estudar melhor essa parte. Lá é melhor o senhor podar um pouco, né? Deixar só as pernadas, 4 pernadas, mais ou menos, mas é porque também já está grande, né? Aí fica complicado. Tira os ramos improdutivos. Ele não é muito grande, ele é uma planta nova, porém ele já está no tamanho de está produzindo bastante. Eu até fiz umas podas sim, mas quanto mais eu podei algumas gaias, foi que as outras colocaram mais, foi que produziu mais nas outras gaias. Eu acho que é o excesso de produção. Porque drena todinho para lá, né? Direciona para essas outras gaias. João, tirou até torto, querendo cair justamente por causa disso, porque está muito carregado. Mas então não são só os frutos pequenininhos? Não, ele cai em vários estágios de crescimento. Ele cai pequenininho, cai médio, grande. Maduro já é normal cair, mas ele cai em todas as Mas forma o fruto e cai. Só o fruto. As flores caem algumas, mas é normal, mas é muito pouca. O que cai bastante mesmo é o fruto, depois que ele vinga, né, que a flor já gera o fruto, aí que ele começa a cair, desde pequenininho até os frutos médios. De médio tamanho, tudo cai o tempo todo. Você pode gravar um vídeo, postar e colocar para a gente investigar. Pode ter algum fungo, alguma doença, né? Que tá causando. O pé ele é bem saudável. A planta ela é bem saudável, ela é bem verde escura mesmo. As gaias tudo vigorosas, mas eu acho que é o excesso de produção mesmo, porque os gaios é tão cheio que eles ficam em penca, assim, chega a ficar um monte de assim.
É bastante. Bota Então, esse acho que essa é limão, o bota excesso esse de limão para produção. vender. Tá vendendo limão, João? Oi? Tá vendendo esse limão? Não, porque é só um pé, né? Se fosse pelo menos 4 ou 5, dá para Só vender, porque a dá para produção é alta. consumir. Pois é, Mas já que é tão bom. a gente se fornece para vários vizinhos, para a família, porque é bastante, produz bem, é um pé só, mas Ó, produz bem. ótimo. Pronto, e agora vamos continuar com a apresentação? Porque senão vai se estender muito. Quem é agora a Daiane para falar? Daiane? Não estou vendo o slide. Oi, é porque a internet só está caindo aqui. Principais tipos de poda de laranja e limão, é isso? Pode estar comigo. Pode estar comigo. Pois pode apresentar, seu João. Então, tudo bem. Bom, pelo que eu li aqui, as podas na citricultura, elas são muito semelhantes, né? Não é muito comum fazer muitas podas no período, quando ela já é adulta, porque isso diminui a produtividade, muito embora melhore a qualidade do fruto e também aumenta o ciclo de vida da planta, né? Porque quando ela produz muito, acaba o ciclo de vida diminuindo e também a qualidade do produto. Então, pelo que eu li, pelo que eu estudei, as podas são mais feitas na formação da planta, né? No início da muda, né? As podas de limpeza, poda de condução, né, para conduzir a planta da forma que você quer, e também as de manutenção, né? E o que eu vi no site de grandes empresas, que eles fazem muitas podas, mas justamente quando a planta ela tem um excesso de produtividade para melhorar o fruto, né? Porque aquela planta que produz demais, ela acaba, né, tendo um fruto de baixa qualidade e também diminuindo o ciclo de vida da planta. Então, as podas na fase adulta, elas são feitas mais ou menos nesse sentido, de melhorar a qualidade do fruto e o ciclo de vida da planta. É lógico que tem sempre as podas de manutenção, isso em toda a fruticultura, existem esses tipos de poda anuais, né, uma vez por ano, mas apenas para limpar os galhos secos, os galhos menos produtivos, ou os galhos que estejam com algum mal desenvolvido, não se desenvolve bem. Mas a poda em si, para diminuir a copa, é mais para a qualidade do produto, né, da fruta, é a qualidade. E as podas mais usual seria na formação da planta, né, da muda até ela chegar a um tamanho adulto, você tem que fazer todas as podas, né, de limpeza, de condução e de manutenção, até chegar à fase adulta. Alguém tem alguma pergunta sobre a poda? As pessoas têm que fazer mais perguntas, né? Tem que participar mais, porque aí a gente fica... Agora, pessoal, é tão duro fazer uma aula assim, quando eu conseguir todo mundo, e aí vocês ficam aí caladinhos, vamos aproveitar, né? Não, eu não tenho Bora, dúvida Lina. sobre a poda, porque para trás, eu gente. estudei um pouco. Professora Laisa, Oi. pode ter pé de limão macho? Pé de Ou limão da macho. laranja? Qual? Na parte da inflorescência? Sim, sim. Tipo, porque no mamão, quando a gente já estudou, o mamão macho, né? E tem o pé de mamão macho e tem o pé feminino. Aí tem uma vizinha minha, né? Ela perguntou para mim se o pé de mamão macho podia colocar fruto. Dela lá, que o pé de mamão macho colocou fruto. Porque deve ser hermafrodita. Ah, entendi então. Entendeu? Não tem também a parte hermafrodita? Que nem o mamão? Tem. Então, se produz é porque está ocorrendo a polinização. E tem os dois
houve a polinização e a formação, né, do fruto. Então, tem os dois sexos, então, no né? caso, não existe mamão macho, só existe o mamão, ou quer dizer, o limão feminino, que é o pé de limão. Tem o limão. O limão macho, acho que eu não ouvi falar. O que ver? Não sei Também informar não. assim. Bom, pelo que eu estudei... Me diz uma coisa, quem ficou com essa parte de botânica? João estava falando, Laís. Oi, João. Não, é assim, é que ela perguntou se existe o parte do limão macho. No parte que eu estudei, existe as duas sexos tanto na citricultura em geral, né? E depende da polinização por parte das abelhas. É lógico que não só as abelhas também, o vento também faz a polinização, a própria, o vento no toque das flores. Mas, pelo que eu estudei, na planta já existe as duas flores, as duas espécies de flores, a masculina e a feminina. Por isso que aí há a polinização através dos insetos e dos ventos, né? Então, eu entrei num site aí de uma grande produtora de laranja, e esse produtor, ele cria também abelhas, porque há abelhas que ajudam muito na polinização. E pelo que eu entendi, na própria planta existem as duas tipos de flores, né? Não sei se isso é verdade, mas foi o que eu entendi. Não sei se isso é verdade, mas foi o que eu entendi. Isso, igual o milho, né? O milho ele tem, só que em lugares diferentes. Hermafrodita é quando é na mesma flor, você tem o masculino e o feminino na mesma flor. No caso do milho, não é assim. Tem as duas flores, mas na mesma planta. Mas são flores diferentes. Isso. Com masculino e outra com feminino. Que é chamado de monóico. A planta do milho é monóica, porque ela tem o feminino e tem o masculino, né? O masculino lá em cima e o feminino lá embaixo. E aí, às vezes, tem a fecundação cruzada não acontece, né? E sim a autopolinização. Mas é mais fácil acontecer o cruzamento, porque a autofecundação é mais complicado, porque um abre antes do outro, né? Tem essa diferença na parte de maturação. E plantas dioicas, as plantas dioicas são aquelas que ou só é planta masculina ou só feminina. Só o feminino ou só o masculino. E hermafroditas são as duas na mesma florzinha, que aí a autofecundação acontece mais. Entendeu? Que no caso do mamão, né? O mamão tem todas essas, né? Tem flores hermafroditas, masculinas e femininas. Pergunta? Vamos continuar a apresentação? Não. Vamos. Vai falar agora da irrigação e colheita, né? Quem vai falar? Bom, eu posso falar dessa aí. Eu fiquei com essa parte, né, da irrigação e colheita, né? Tá. Bom, pelo que eu estudei, a parte de irrigação, né, existe 3 sistemas de irrigação diferentes, mais utilizados, são os mais utilizados, tem vários, né? Que seria o superficial, né, que você tem água na superfície da terra, mas esse não é recomendado para o citros, porque o citros ele é muito exigente em terras drenadas. Se você vai alagar aquela terra, é lógico que ele não vai como é que se diz, produzir bem nessas condições. Então, essa irrigação superficial não é ideal para os citros, nem para a laranja, nem para o limão. Então, as duas mais utilizadas seria a localizada, né, que a gente conhece mais por gotejamento, mas também tem a microdispersão também, que pode ser localizada, e tem a por dispersão, né? Só que a por dispersão, ela tem alguns defeitos, principalmente aqui na região Nordeste, algumas limitações, né? Que seria a baixa umidade do ar e também os ventos, que acabaria causando grandes perdas de água no caso de uma irrigação por aspersão.
Então, a mais utilizada na nossa região, inclusive eu li sobre um plantio de citros no Vale de São Francisco, que a utilização é por gotejamento, que é a chamada irrigação local, né? Que é por gotejamento, que é a mais eficiente, porque ela vai molhar justamente aquela área do sistema radicular da planta, onde vai facilitar a absorção dos nutrientes e também vai melhorar pelo fato de que ela evita muito as plantas invasoras, né? Porque ela só molha aquele local, né? A chama irrigação local, né? Porque ela só vai fazer a irrigação naquele local necessário. Então, seria a mais eficiente, é a mais utilizada e a mais recomendada para o plantio de citros, né? Que ela precisa também de água para se desenvolver, mas também precisa de um solo drenado, não pode ser também em quantidade de encharcar, porque a irrigação localizada ela tem essa vantagem que você pode regular ela da forma que for preciso. Se ela precisar mais de água, você aumenta. Se precisar diminuir, você diminui. Mas ela nunca chega ao ponto de encharcar, que o citros ele tem essa exigência, né? Que os solos têm que ser bem drenados, né? Pode ser bem molhado, mas também bem drenados. Então, a mais utilizada seria a localizada. Esse é um assunto que rende bastante dúvida. As pessoas precisam perguntar, né? Principalmente a parte de irrigação. Bora, Ina. Cadê tu, Ina? Sobre irrigação e fiquei com tu, muito... Então, vocês estão fazendo disciplina de irrigação, né? Oi? Vocês estão fazendo a disciplina de irrigação? Sim. Então, essa é a hora de perguntar aí. Mas a disciplina de irrigação, na realidade, um pouquinho, licença aí. A disciplina de irrigação, no momento, ela está nos ensinando mais a parte de cálculos, né? Quantidades de água necessária para cada planta, quantidade de... Mas irrigação é cálculo. A parte mesmo de... Complicado demais. Nós ainda não chegamos nesse ponto ainda, mas eu li bastante sobre essa parte. Inclusive, eu tenho até uma prática, né? Que eu estou fazendo uma pequena irrigaçãozinha aqui, ainda é pequeno, mas é em outra cultura, né? Na cultura do tomate, né? Mas Era bom mesmo a gente montar um sistema, né? Agora, forma... Eu montei um pequeno... É complicado. Eu montei um pequeno sistema de irrigação, né? Porque eu estou começando agora também. No começo. Mas qual foi? Foi o gotejamento? É o gotejamento, mas eu fiz para a cultura, por enquanto, do tomate, né? Eu estou também já fazendo um para a banana, mas eu estou fazendo para o tomate. Mas essa dos citros, ela tem muitas dúvidas, precisa as pessoas façam essas perguntas para a gente tirar as dúvidas, porque eu mesmo estudei, mas fiquei com dúvida. Então, eu gostaria que as pessoas aprofundassem mais, tirassem as dúvidas, para ver se no que eu estudei se tem como eu explicar melhor, que talvez ficasse até mais clara, né? Mais bem explicado. Você estava falando sobre ainda a parte da polinização. Vocês sabiam que o pessoal compra abelha, né? Para aumentar a produtividade, né? Uhum. Eu estudei sobre isso. No caso, o pessoal compra aquelas caixas de abelha e coloca nas áreas, né? Para aumentar a produtividade. Isso acontece muito no meloeiro. E o senhor estava falando sobre a parte lá do limão. Realmente ela as flores são hermafroditas, mas ela tem esse problema, né, de autopolinização. Por isso que as pessoas utilizam, né, dessa fecundação, né, por vento, né, mais por vento e pelas abelhas. A Daiane estava perguntando. Em relação à irrigação, pessoal, as irrigações os sistemas mais utilizados são os de gotejamento, né, que é irrigação localizada, e microaspersão. Não é isso? Isso, foi assim, para o fruto do citro, né, por causa que ela não aceita um excesso de água. A maioria das fruteiras, né, a gente utiliza a microaspersão ou gotejamento. Isso. Agora, pessoal, quais são as vantagens? Queria que a Daiane me respondesse. Quais são as vantagens de utilizar um sistema de irrigação localizado, tipo gotejamento, já que vocês estão vendo isso na parte de irrigação, principalmente nas fruteiras? Responde, Daiane.
Se você não responder, eu posso responder. Daiane, João ou a Raiden? Bom, se a Daiane não quiser responder, eu respondo. Bom, ela tem inúmeras vantagens, né? Uma delas, principalmente... Você quer responder, Daiane? Parece que está falhando o sistema da Daiane. Pode Acho que ser. tá. Não, o meu tá falhando direto aqui. Eu tô tentando aqui, mas tá complicado. Pode ser uma economia de nutriente, fertilizante, diminuir o desperdício de água e reduzir a proliferação de ervas daninhas. Ou então pode ser de culturas cítricas, para não ter tanta água na fruta. João, me ajuda. Posso complementar para você, né? Pode Como sim. você já citou, eu vou repetir aqui, né, que é a grande economia de água, né? Porque essa irrigação localizada, ela vai ao ponto certo, é só a quantidade necessária que a planta exige. Tem a vantagem também da mão de obra, né, que ela é um sistema que depois de instalado, ela requer uma manutenção, que todo sistema precisa de manutenção, mas é uma manutenção de baixo custo. Tem também a vantagem de que a água vai direto no sistema radicular da planta, né? E você fazendo um sistema bem feito, ele molha bem aquela região, mas é só no local da planta. Como ela falou também, aproveitamento dos nutrientes, é que a planta, como ela está bem molhada naquele local, ela absorve bem os nutrientes. E tem outra vantagem também, é que a irrigação localizada, ela também pode ser utilizada junto com a festirrigação, né? A própria água da irrigação, você pode fazer a festirrigação, colocar o fertilizante na água também, que ela não vai ter perdas, porque vai ser localizado, né? Vai ser só no sistema radicular das plantas, e por isso é uma grande vantagem. Então, as que eu estudei são essas, né? A economia de água, a irrigação localizada direto no sistema radicular, onde ajuda no desenvolvimento da planta, e Muito a possibilidade também de se fertilizar a planta através da própria irrigação. Além de ser um sistema mais barato, principalmente na manutenção. A manutenção é um custo menor. E também, se for em pequenas áreas, né, por exemplo, de 1.000 metros quadrados, você tem a economia da energia, que não precisa vai por gravidade, né? Não Também precisa de bomba, entendeu? Então, você coloca até uma altura considerável ali da caixa d'água, 1 metro, né? E aí você consegue irrigar por gravidade. No caso do gotejamento, né? Pequenas áreas. Uma precisão de uma bomba, mas a bomba é só para jogar água na caixa d'água. Então, o sistema faz Isso, sozinho. já sai do poço, né? No caso, se tiver um poço ou um reservatório. Ela já sai direto por ação da gravidade, né? E ela não tem custo de energia. Também é uma vantagem. Falta ainda a apresentação sobre a colheita, é isso? João levantou a mão, João de Deus. E a colheita, né? Mas pode perguntar, João. Eu não faço as perguntas, viu? Sou João Batista. Diga, pode falar. O senhor, como técnico formado em agropecuária, qual sistema de irrigação o senhor me indicaria para uma grande área de plantio desses cultivares? Bom, primeiro, ainda não estou formado, mas estou com fé em Deus, vou me formar em próximo, né? Como mesmo na matéria de irrigação, o professor deixou bem claro que você não tem um sistema feito para nenhuma cultivar, para nenhuma espécie, né? Existem vários fatores que podem influenciar, né? E pode ser um sistema ou outro, né? Como, por exemplo, a topografia do terreno. Você não vai colocar uma irrigação superficial, né? No sistema com uma declividade muito grande, porque ela vai causar erosão e essa água vai embora e acaba não servindo, né? E também você não vai colocar um sistema de irrigação por aspersão num período muito seco, temperatura muito alta, que o consumo de água vai ser muito alto, porque vai ter muitas perdas por evaporização, né? Ela vai ter muitas perdas de água. O localizado, né, que é o gotejamento ou microaspersão, ele é o mais indicado em vários sentidos, porém depende também da topografia, né?
Porque se você tiver um terreno, uma declividade bem leve, bem suave, você pode colocar, dependendo da cultivar, você pode colocar, não de citros, porque o citros não aceita essa irrigação superficial, mas outras plantas de ciclo curto, né, que o sistema radicular é bem superficial, você pode colocar, por exemplo, o sulco, né, a água descendo por sulco, como a declividade sendo bem leve, um terreno com uma declividade bem suave, aquela água vai passando bem devagar, ela evita a erosão e acaba molhando bem a terra. Como a planta está sobre como é que eu posso dizer? Esqueci, deu um branco aqui no nome agora, que eu ia falar aqui. Que você faz aquele canteiro central, né? Num canteiro, pode ser até mesmo num canteiro. E a água passar no sulco ao lado desse canteiro, ela vai molhar a planta e seria bom, mas para plantas de um sistema radicular bem superficial. Já as fruticulturas, esse tipo de irrigação não é recomendado, porque ela vai alagar seu terreno e vai ter um excesso de umidade. No caso, a irrigação por sulco, você está falando, né? Isso, por sulco. Ou em faixas, né? Isso, por faixa. Agora, no caso da citricultura, o ideal mesmo é a irrigação localizada. Agora, também, como o professor de irrigação sempre diz, não existe uma irrigação, um sistema perfeito para cada para cada cultivar, para cada variedade, né? Você precisa ver as variáveis que vai impedir, ou vai custar mais caro, ou vai ter uma perca grande de água em relação àquele sistema. O mais ideal que é utilizado na maioria das fruticulturas, principalmente por onde eu pesquisei, não foi só os citros, mas eu pesquisei também banana, porque eu mexo um pouco de banana também, eu pesquisei raízes como batata, cebolas e algumas hortaliças, e o mais utilizado sempre é a local, né? Ou para o mirco expersão ou por gotejamento. Sempre a localizada é a mais recomendada, mas não quer dizer que é a ideal para um determinado pomar de uma determinada variedade. E aí, no caso também, utilizar 2 gotejadores por planta, né? Só um não vai suprir, vai depender da vazão também. Mas geralmente em fruteiras utiliza 2 gotejadores por planta. Se for fileira dupla, né? No caso, é mais complicado fazer em fileira dupla, mas se for, utiliza um microaspersor para cada 2 ou 4 plantas, dependendo do espaçamento. E me diz uma coisa, Daiane, você falou do comecinho ali, qual é o espaçamento mais utilizado na parte de citros? Entre plantas e entre fileiras? O Raidene, pessoal. Estão dormindo. Vocês sabem o espaçamento mais utilizado? Raidene comentou na apresentação. Pois é, Raidene. Acho que caiu, será? Voltando aí bem esse ponto aí da irrigação que a senhora falou, 2 pontos de gotejamento, eu li numa... É de 6 a 7 metros entre linhas e de 5 a 3 metros entre plantas. Tá certo, obrigada. De nada, é porque a internet tem hora que falha aqui. Pode falar, seu João. Assim, como a senhora falou sobre até 2 pontos de dispersão, né, de microexpersor, eu li no site de uma grande empresa produtora de citros do interior de São Paulo, que é onde tem os grandes campos, né? Por isso algumas empresas, eu entrei em alguns sites, tem uns que tem até 4, ele coloca 2 fileiras, uma mangueira de um lado e outra do outro, em cada uma 2 furos. Não, isso que eu estou falando, são 2 gotejadores por planta, vai depender da vazão, né? Se for uma vazão baixa, aí tem que colocar 4 mesmo. Mas nesse caso, ele usava, era 2 mangueiras, então era 2 furos em cada mangueira, era uma pelo lado direito da planta, outra pelo lado esquerdo, passava ali no meio, aí ele fazia 2 furos, então ficava os 4 cantos, tudo bem molhado, aí fica uma irrigação bem... O bulbo molhado, né? Bem eficiente, bem molhado, o tronco da planta inteira.
né? Não só ali no tronco, mas por toda a copa, né? Vocês vão falar ainda sobre a colheita? Sim, é um pequeno. Eu também fiquei com essa Para parte de finalizar? colheita. Sim, eu fiquei com essa parte de colheita, é bem resumido também, né? A parte de colheita, principalmente de laranja, ela precisa de alguns conhecimentos, né? Que você tenha conhecimentos da cultura, né? Para você saber o tempo de forma visual, pela cor do fruto, né? E também tem você ir a campo e fazer o experimento, no caso do suco também. Então, o experimento que a laranja ela tem que ter no mínimo de 35% a 45% do seu conteúdo de suco, né? Seria o tempo ideal. O que eu li, né? Que ela estaria no ponto de colheita. Tanto você fazer, olhar pelo visual, né? Qualidade pela cor do fruto, como também fazer esse teste, né? Tirar o suco de uma fruta e ver se ela tem de 35% a 45% de suco. Tem também o caso do limão, né? Principalmente o Tahiti, que nós mais plantado, mais cultivado aqui no Brasil comercialmente. Ele não, pelo que eu li, ele não amarela, né? Ele fica verde o tempo todo, né? Eu tenho um pé de limão, aí ele amarela, eu pensei que era Tahiti, mas é siciliano, né? Agora, estudando, foi que eu percebi que há uma diferença, né? E aí, Isso. para você descobrir que ele está no período de colheita, além desse teste, né, o suco, né, que no caso do limão ele tem que ter no mínimo 40% de suco, na fase já próximo da colheita, e também tem no visual, né, que ele fica com a casca mais lisinha, né, a casca mais fina e brilhosa. Então é o ponto, porque quando ele está verde, ele tem um aspecto meio carasquento, né, meio rugoso, e aí quando ele chega no ponto de colheita, ele está mais lisinho e brilhoso. Independentemente de estar mais escuro ou mais claro, o ponto certo de colheita seria essas duas características, né? De visual e também uma de fazer o teste através do suco, né? Entendi. Isso mesmo, João. É, Eu estava esperando, não é possível que não vão falar de colheita, não. Uma outra análise, João, que fazem a questão do teor de sólidos solúveis. Não sei se vocês já ouviram falar do BRICS, que utiliza um refratômetro. O mais utilizado é aquele do olhinho. Não sei se vocês já viram. Vou mostrar para vocês também na aula da disciplina de pós-colheita. Então, faz essa análise. Se tiver com BRICS entre 9 e 10 grau BRICS, então ele está já chegando no ponto, principalmente laranja, tangerina, no ponto de colheita. Mas você colocou muito bem essa questão do rendimento do suco, da coloração. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu quero o meu limão, minha laranja, em tal ponto de maturação. Só que ele ainda não atingiu na planta. Então eu vou colher esse limão, essa laranja e esperar ele amadurecer na minha câmara fria, na minha geladeira ou na minha mesa, no meu balcão. Isso vai acontecer com o limão e com a laranja? Não, porque eles, mesmo que aconteça vamos supor, ele está num estágio bem próximo e ele terminar a maturação, mas ele vai mudar o sabor, vai mudar a acidez, vai mudar o teor de açúcar. Então, não é o ideal, quer dizer, pelo que eu estudei, não é o ideal. O limão, até que ele ainda consegue amadurecer. Você tira ele verde, ele consegue amadurecer. Mas Ele amadurece depois que a gente tira da planta? Não, ele muda de cor. Ele não amadurece, mas ele muda de cor, entendeu? Porque amadurecer, na verdade, não amadurece, porque ele foi tirado antes da maturação. E a citricultura, ela amadurece no pé. A maturidade dela é no pé, né? Porque eles são frutos o quê? Oi? Eles são frutos o quê? De acordo com a produção de etileno que a gente já estudou. Já que nós estudamos sobre isso aí, mas não captei aqui São frutos climatéricos ou não climatéricos? Estudou sobre isso aí mesmo, né? São climatéricos ou não climatéricos? Pessoal, responde todo mundo aí, climatéricos ou não climatéricos? A sua resposta está correta, João. Aí é só para dar para fechar, né? Ter o fechamento. É climatérico ou não climatérico?
Assim, no caso da citricultura, é não climatérico, né? Porque ele não amadurece fora do pé. Então, ele é não climatérico, né? Ótimo. Climatérico, ele amadureceria, seria o mamão, a banana, né? A manga, exatamente, a Tudo goiaba. bem. É isso mesmo, João. Muito bom. Isso. Eu tenho outra perguntinha, mas vou esperar vocês finalizarem para a gente conversar. Vocês finalizaram a apresentação? Quem ficou responsável pela finalização não foi comigo, não. Alguém. Porque o último slide é esse, irrigação e colheita. Realmente não tem mais. Ah, então tá bom. Eu queria fazer umas considerações finais, né? Porque, assim, vamos supor, eu estudei bastante sobre o assunto, eu entrei em sites, eu pesquisei, principalmente a revista da Embrapa, tem várias revistas falando de vários tipos de cultura, né? E eu estudei muito sobre isso. Mas eu tenho um grande problema que é não sei me comunicar bem, né? As palavras não saem direito, então às vezes engasga, sabe? Às vezes eu Você estou com a sabe matéria sim. na cabeça, só que na hora de falar ela não sai, Já né? eu acho o contrário. Eu Totalmente o tô, contrário. não, mas é assim, é porque às vezes eu dou uma forçada, né, para tentar sair alguma coisa, mas minha comunicação é muito ruim, Não, não fala isso, João. a colocação do meu ponto de vista, a colocação das minhas palavras, às vezes não é exatamente, às vezes eu até pensei de outra forma, mas acaba pelo nervosismo, meio a timidez, meio que me dando um branco e acaba que minha palavra não sai direito. Então, eu Pois sou você fala muito bem. né? Eu estou Tendo participando de uma seleção agora de residentes da residência agrária. Você falou muito bem, viu? Comparado a algumas pessoas. Acho que sua nota seria ótima na entrevista. A sua João, vivência aí. Pode ter certeza disso. eu sou essa sua consideração é muito Dora. importante, porque mas a gente observa que você está vencendo o medo, vencendo a timidez, ou seja, está enfrentando o desafio, entendeu? Esse é que é o segredo. Ninguém aqui porque nasce preparado, ninguém aqui nasce pronto, e você, como os outros, também foram ótimos. Todo mundo dentro do seu perfil, né? De apresentação, eu consegui entender tudo claramente o que você explicou, por exemplo, considerando o que você está falando. Verdade. eu achei que não fui muito bem, não me expressei muito bem, não. Inclusive, estou aqui até suado de Natural, ó. Foi achei ótimo, que então. ficou mal explicado, não ficou bem entendido, justamente porque eu não tenho essa facilidade de comunicação, as minhas palavras Pois, não. pois para a gente fechar aqui. Pedir desculpa nesse sentido, né? Nada, não Bem peça claro. não. Não precisa pedir, Peça até Saiu não. muito porque, bem, João. olha, João, nós estamos num contexto bem diferente do que se a gente tivesse na sala de aula, todo mundo olhando no olho, explicando. Então, tá tudo muito novo. Então, eu achei maravilhoso, foi Eu ótimo. também. Realmente, Explicação. aí é que não sai nada, é que engasga quando eu estou com mais gente. Eu E estou um pouco assim, mais à vontade porque eu estou em casa, mas. então, isso é bom. E a gente observa que você não está precisando de um papelzinho aí do lado. Você realmente pesquisou, você estudou. Estou falando assim, você, para o João, porque ele colocou essa situação da timidez, da postura dele. Então, acho que fluiu muito bem. Parabéns mesmo. Eu fiquei aí, desde que a Laís falou sobre como é que é, É o seminário. do seminário, eu li no mínimo 3 horas por dia sobre o assunto, né? Então eu Foi procurei mesmo, me que preparar ótimo. É um produtor de citros aí, rapaz, do Piauí. isso, eu sempre me preocupei com esse fato. Eu sei da coisa, está na minha cabeça, mas às vezes não consegue sair, né? Por causa dessa timidez. Então é por isso que eu queria pedir desculpa para as pessoas que não Pois entenderam. saiu. Não Mas precisa eu pedir gostaria que as desculpas. pessoas tivessem participado mais, feito mais perguntas, porque eu tenho certeza que eu responderia muito mais, porque eu estudei bem o assunto. Eu, Posso não ter eu me senti comunicado. falta de alguns alunos, realmente, porque quem perguntou mais foi o João, e as outras pessoas ficaram meio assim, assistindo, né? Vocês não têm mais nenhuma pergunta, pessoal? Tenho. Para a professora? Ina, cadê você, Ina? Joyce, Maniele, Camila. Estão Vamos lá. caladinhas.
O trabalho foi bem explicado, então todos os parabéns. Muito bem. Ótimo, Joyce. Das considerações dos colegas. Raidene, quer falar? Sim. Parabéns pela Aqui a gente esqueceu de apresentação. colocar. Obrigada. Aqui também a gente esqueceu de colocar o principal tipo de solo, né, para a produção de citros. São os solos arenosos e relativamente argilosos, porque precisa de um solo que não encharque muito, porque senão danifica a plantação. A gente esqueceu de falar sobre isso também. Professora Josenara tem as considerações finais aí? Antes disso, né? Só para enfatizar, se vocês observarem o último anuário de horticultura, de hortifruti, na realidade, que foi publicado esse ano, a laranja é o fruto que tem a maior produção no Brasil. Então, os citros, eles são culturas que têm uma grande expressão na economia da fruticultura brasileira. Não é mesmo? Vocês conseguiram verificar isso, né? Como o João falou, o estado de São Paulo é quem se destaca dentro do nosso país. Não é mesmo? E essa laranja, o consumo, por exemplo, da laranja, ele é mais o consumo in natura? Como é? A laranja fica mais no Brasil, é exportada? Como é o consumo? Vocês conseguiram ver algo nesse sentido? Sim. Bom, pelo que eu estudei, assim, o Brasil é o maior consumidor de laranja in natura do mundo. Mas já como suco, nós consumimos pouco suco e a maioria do suco brasileiro é importado, principalmente dos Estados Unidos, para a Europa, o Japão. E pelo que eu estudei, né, a laranja pera é a maior responsável por toda essa produção, né? Mas a produção de suco, o Brasil é o maior produtor mundial de suco de laranja, e também exporta laranja in natura, mas o consumo nacional é mais in natura. O suco ainda é pouco consumido no Brasil. Mais exporta, Qual região é mais produtora, seu João? Oi? Qual a região que mais produz laranja? Bom, em termos de produtividade também de área produzida, de produção, é o interior de São Paulo, né? Principalmente a parte do interior de São Paulo, né? É a região sudeste que tem as grandes plantações. Eu estudei um pouco, que já estão fazendo alguns testes com alguns tipos de citro no Vale do São Francisco, mas ainda a produtividade é bem pequena. Apesar que o Nordeste é a segunda região maior produtora, mas a diferença da região Sudeste é muito grande, né? O maior produtor do Nordeste, principalmente o estado de São Paulo, já existe produção em Minas e em Goiás, né? Eu já estudei, já existe uma produção, mas o maior produtor ainda é o estado de São Paulo, a região Sudeste. E me responda uma coisa, não só João, viu? Raidene. Cadê? Daiane está todo o tempo caindo, ela está colocando no grupo aqui. A internet dela. Vocês acham, porque a gente está na pandemia, né? Vocês acham que esse contexto de pandemia influenciou no mercado de citros no Brasil? Sim. Claramente. A agricultura de todos os setores comercial do Brasil foi a menos atingida, né? Mas todo mundo sofreu, né? A agricultura sempre também sofreu suas consequências, principalmente porque caiu a importação, né? Países importaram menos, né? Mas a agricultura, todo o setor econômico, né, foi o que menos foi atingido, foi o que eu estudei, foi o menos atingido foi o setor agrícola. Até porque, assim, com essa pandemia, veio o incentivo a muitas pessoas produzir em casa, tipo hortas, algumas frutas também, muitas pessoas produzem em casa. Igual ontem mesmo assisti uma reportagem onde está tendo uma ONG, que eles estão trazendo as crianças de rua para plantar frutas e verduras para consumir em casa, para elas não passarem fome. E está sendo na região do Recife, em Pernambuco. E quando você falou em incentivo, Raidene, a gente lembra também que, diante dessa pandemia, o que é muito incentivado, estimulado? Que a gente consiga fazer atividades, mudar hábitos, alimentação, que melhore a nossa imunidade, não é mesmo?
como o João também falou muito bem. Então, os citros, a laranja principalmente, eles têm grande quantidade de quê? Vitamina C, né? Tem muita vitamina C. Que é muito repassado, né? Nesse anuário mesmo, no último anuário que saiu, lá eles já tratam que teve um estudo que mostrou, principalmente no primeiro semestre do ano passado, por conta dessa demanda de produtos de vitamina C, muita gente em casa, né, consumindo mais esse produto, houve uma maior demanda pelos citros. Aumentando a demanda, vai influenciar no mercado? Vocês acham que o preço da laranja ficou o mesmo ano passado? Ficou não. Ficou mais caro ou mais barato? Mais caro. Mais caro. Tudo mais caro, né? Fora que no ano anterior, em 2019, por conta de questões climáticas também, houve uma queda nessa produção nacional. Então, tudo isso tem envolvimento, né? O agro está envolvido também. Certo? Isso é. As revistas que eu li da Embrapa, as revistas que eu li da Embrapa e também no site que eu entrei, eles não estão bem atualizados. Eu tinha algumas atualizações até 2019, início de 2020, mas sobre 2020 e 2021 eu li muito pouca coisa. Então, o que eu estudei é mais de 2019 para trás, por isso que eu não cheguei a essa conclusão. Não, mas tá ótimo, João, porque tem coisas que já estão estabelecidas. Não mudam, já estão estabelecidas para a condução da cultura, questão de manejo do solo, tudo isso não está nada equivocado, não. Agora a gente já vai trazendo outras questões diante do novo contexto que a gente vai ficando envolvido. Não é mesmo? Que nesse caso Isso. Até em uma das aulas que eu dei para vocês, eu não lembro qual, eu falei sobre isso, né? Sobre o aumento do consumo de produtos orgânicos, né? Também, por conta da qualidade de vida que o pessoal está procurando, que veio aí na pandemia, que o pessoal está cozinhando mais em casa, e aí também está procurando realmente essa melhoria. Pessoal, vamos finalizar com algumas perguntinhas. Todo mundo, Joyce, Camila, Maniele. Alguém se habilita? Camila levantou a mão, olha. Pode falar, Camila. Boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta é: qual é a importância de fazer um consórcio de ciclos com outras culturas? A importância de se fazer o consórcio dos citros com outras culturas, para quem não entendeu. Para a gente responder, ou a professora vai responder? Vocês. Eu não estudei muito essa parte de consórcio, né? Principalmente nos ciclos, né? Porque se você fizer uma plantação pomar de uma densidade muito grande, vai dificultar essa consorciação, né? Mas ali nos primeiros anos, enquanto a cultura ainda está pequeno porte, existe a possibilidade de você fazer um plantio de milho, fazer um plantio de feijão, um plantio de mandioca. Só que isso também pode atrapalhar o desenvolvimento dessa muda. Porque esse plantio que você plantar consorciado, ele pode sombrear essa muda e diminuir o desenvolvimento dela. Porém, existe essa possibilidade. Já nos pomar formados, principalmente laranja e limão, se ele for muito denso, isso não é possível, porque eles tomam conta, eles sombria toda a área e não tem como fazer um consórcio. Mas, como eu disse, no início que você está formando um pomar, ainda no início da formação do pomar, existe essa possibilidade também, mas com algumas limitações, né? Que não atrapalhe o desenvolvimento da cultura que você está formando, né? Pronto, pessoal. Só para lembrar que uma muda enxertada dos citros, eles demoram mais ou menos de 9 a 13 meses entre o plantio, a hora que realmente vai fazer a muda enxertada, né? Tem a semente, passa pelo processo da enxertia até o plantio, 9 a 13 meses.
E a produção também começa mesmo entre 3 e 4 anos, demora um pouco, né, a produção dos citros. Então, uma coisa que você tem que ter um dinheiro aí, fazer o consórcio, né, para poder conseguir, né, conseguir realmente fazer esse manejo. Eu li também que alguns porta-enxerto também faz a planta ficar um pouco mais tardia, mas em questão de meses, né? Uns são mais precoces e outros menos precoces também, né? Dependendo da variedade que ele vai usar como porta-enxerto, né? São vários tipos que pode ser utilizado, tem uns que é mais tardio e outros mais precoces. Por isso a importância também do planejamento, né, João? Você saber que tipo de muda, o porta-enxerto você vai usar, quanto tempo que você está se preparando para essa produção. Como a professora Laís falou, não adianta a gente plantar citros e querer o ano que vem já ter alguma coisa. Então, todo esse planejamento, dependendo da cultura, tem que haver. Também, pessoal, então, eu gostaria de agradecer a todos pela participação, foi muito proveitosa essa tarde aqui. Fazia muito tempo que a gente não se via, né? Foi bom para matar a saudade, também uma aula aqui diferente, com todo mundo falando, né? A maioria, pelo menos, falando. E o aprendizado, eu acho que acaba melhorando, com certeza, né? Professora Josenara, quer falar alguma coisa? João, levantar a mão primeiro. Tá bom. Queria Prioridade. parabenizar o grupo que fez a apresentação hoje. Apresentação belíssima, viu? Parabéns para vocês. Obrigado, em nome do grupo. Obrigada. E queria também aqui agradecer muito. Queria aqui agradecer muito também a Laís e a Josanara, porque só melhora o aprendizado da gente com esse tipo de aula, que isso possa ser feito mais vezes. Eu gostei, porque a gente aprofunda os estudos, né? Eu nunca tinha pesquisado tanto na internet na minha vida, eu nunca tinha entrado tanto, eu nunca tinha me interessado tanto por um assunto como eu me interessei dessa vez, porque... Que coisa boa, João. Eu estou feliz demais, só por isso eu estou feliz. O meu medo de não responder direito fez com que eu cada vez mais tentasse entender direito para poder saber responder alguma coisa. Então, quero agradecer a colaboração de vocês, né? Que vocês é quem incentiva, vocês é quem motiva, e vocês é quem lança esse tipo de desafio, e é muito bom para a gente. Obrigado a vocês, viu? Agradeço e sempre procura fazer esse tipo de vídeo que a gente vai assistir, tá bom? Com certeza. Vai participar. João, a gente também agradece, porque... Muito obrigado a todos, tá? Tá, a gente também agradece, João, porque aqui a gente também está aprendendo com vocês, sabe? E muito. Então, só de saber desse estímulo, você tá ali debruçado no seu livro, no seu computador, porque às vezes a gente fica até entristecido que tem aluno que nem o caderno abre para anotar nada de uma aula. Então, buscar, estimular e saber que no final ainda nós colhemos e vamos colher muitos frutos, isso é muito bom. Então, parabéns mais uma vez à equipe. Vocês foram os primeiros, então isso também já é diferente, né? Com certeza quem vai vir depois já pode vir trazendo uma coisa diferente. Então, vocês já vão servir também para os meninos se inspirarem. E quanto à apresentação, não se preocupe, foi tudo ótimo. Questão de preparação de slide, caso queira. Eu senti falta mais de colocar um pouquinho mais de imagens. Por exemplo, quando vocês falam de condução da cultura do pomar. Então, se vocês colocam uma imagem, em vez de falar que é em taça Y, se colocar foto, fica mais fácil, né? Da gente visualizar. Outra coisa também grupos não quer dizer que vocês vão ser penalizados de forma alguma. Não. Foi ótimo, certo? Eu sugiro também que vocês coloquem a fonte, assim, no caso a cor, né, preta, porque tinha amarelo, aí às vezes fica até ruim de ver, e muitas pessoas olham pelo celular, né, então um fundo branco ficou ótimo, que é bom, né, para realçar, e a cor da fonte preta realmente, mas é como a professora Josenara falou, senti falta mesmo de imagens, mostrando cada passo dos pontos que vocês iam falar. Eu sei que vocês não queriam colocar muita coisa, né, que fica aquele negócio
muitas palavras ali no slide, então fica cansativo, mas imagens também é bom para exemplificar o que vocês estão falando, para a gente conseguir visualizar. Mas foi ótimo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço a todos pela apresentação, muito bem. Parabéns, Raidene. Pois então a gente se encontra, né? Acho que nessa semana da outra. Próximo. Com a parte de uva, né? A cultura da uva. Tá? Obrigada a todos e a todas. Professora, vamos ver a cultura dos coqueiros também? A cultura dos coqueiros também? Vamos, só não vai ser na aula síncrona. Certo? A aula que nós vamos nos encontrar aqui no Google Meet são aquelas 4 culturas que nós vimos. Dos 4 grupos. Tá bom? De acordo com o planejamento da disciplina. A parte do coqueiro vai ser com a professora Josenara. Eu vou finalizar na próxima semana o conteúdo e a professora Josenara vai finalizar a parte o final da disciplina, né? Com chave de ouro. Chave de ouro. Obrigada, pessoal. O texto final, porque tem coisa ainda, viu? Para a gente estudar, não se preocupe, não. É coisa, e muita. Pois, até semana que vem. Obrigada, gente. Obrigada. Boa semana a todos. Tchau. Boa semana a todos. Tchau.